Cheguei ao chá de bebê da minha neta com presentes escolhidos com todo carinho. Na porta, minha própria filha me barrou na frente de todas as convidadas e disse: "Mãe, isso é só para amigas jovens, não queremos gente velha aqui." Todas me olharam com cara de desprezo, como se eu fosse um estorvo, uma vergonha. Deixei tudo no chão e fui embora com o coração despedaçado. No dia seguinte, quando ela abriu as caixas, descobriu algo que mudou tudo. E o que veio depois disso, ninguém esperava. Eu sei que você está aí se perguntando o que tinha naquelas caixas, não é mesmo? Fica comigo até o final dessa história, porque você não vai acreditar no que aconteceu. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. Se você gosta de histórias reais da vida, se inscreve no canal, porque eu tenho muitas outras para compartilhar. E essa aqui, pode acreditar, você vai querer acompanhar até o final. Meu nome é Regina, tenho 63 anos e durante mais de 4 décadas dediquei minha vida inteira à minha família. Quando minha filha Camila nasceu, eu tinha apenas 21 anos. Era praticamente uma menina criando outra menina. O pai dela nos abandonou quando ela tinha apenas 6 meses de vida. Simplesmente foi embora e nunca mais voltou. Nunca pagou R$ 1 de pensão, nunca quis saber se a filha estava viva ou morta. Fiquei sozinha, sem profissão, sem dinheiro, sem nada. Minha mãe já tinha falecido e meu pai tinha outra família. Eu estava completamente por minha conta. Comecei a trabalhar como diarista. Limpava 3 casas por dia para conseguir pagar o aluguel de um quartinho na zona leste de São Paulo. A Camila ficava com uma vizinha enquanto eu trabalhava. Acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar na primeira casa às 6. Voltava às 8 da noite, morta de cansaço, e ainda tinha que cuidar dela, fazer comida, dar banho, colocar para dormir. Nos finais de semana, eu costurava para fora. Fazia bainhas, consertava roupas, qualquer coisa para ganhar uns trocados a mais. Nunca deixei faltar nada para a Camila. Ela sempre teve roupa limpa, comida na mesa, material escolar. Eu passava fome para ela comer. Quantas vezes comia apenas arroz e ovo para que ela pudesse ter um pedaço de carne no prato? Quantas vezes deixei de comprar um sapato para mim para poder comprar um tênis novo para ela ir à escola? Mas eu fazia tudo com amor, com alegria. Ela era minha razão de viver, meu único motivo para acordar todos os dias e enfrentar aquela vida dura. Quando a Camila tinha 12 anos, consegui um emprego fixo numa empresa de limpeza. A vida melhorou um pouco. Conseguimos alugar uma casa pequena, com 2 quartos, num bairro melhor. Ela pôde ter o quartinho dela, com uma cama só dela. Eu fiquei tão feliz naquele dia. Lembro que choramos as 2 abraçadas. Parecia que finalmente as coisas estavam começando a dar certo. Paguei curso de inglês para ela, curso de informática, tudo que eu nunca tive oportunidade de fazer. Quando chegou a hora da faculdade, eu trabalhei em 2 empregos para pagar a mensalidade. De manhã na empresa de limpeza, à noite como cozinheira num restaurante. Dormia 4 horas por noite, mas não reclamava. Ver minha filha estudando administração numa faculdade particular era a realização do meu maior sonho. Foi na faculdade que ela conheceu o Rafael, um rapaz de família, filho de empresários, que estudava engenharia. No começo, achei que ele era educado, respeitoso, mas logo percebi que ele olhava para mim com certo desdém. Uma vez ouvi ele comentando com a Camila que ela precisava subir na vida e se afastar de gente que puxa para baixo. Quando perguntei a Camila o que aquilo significava, ela disse que era impressão minha, que o Rafael me adorava. Eles casaram quando a Camila tinha 25 anos. Eu gastei todas as minhas economias para ajudar no casamento. Paguei o buffet inteiro, que custou R$ 15.000. Dinheiro que eu tinha juntado durante anos para talvez conseguir comprar um cantinho meu. Mas entreguei tudo de bom coração, feliz por ver minha filha realizando o sonho dela. Depois do casamento, as coisas começaram a mudar. A Camila foi morar no apartamento que os pais do Rafael deram de presente para eles, num bairro nobre. Ela começou a falar diferente, a se vestir diferente, a ter outros gostos. Quando eu ia visitá-la, sentia que estava incomodando.
Ela atendia a porta com cara de contrariada, me recebia na sala como se eu fosse uma visita qualquer. Não oferecia nem um copo de água. Um dia, levei um bolo de cenoura que tinha feito para ela, daqueles que ela amava quando era criança. A Camila olhou para o bolo e disse que eles não comiam esse tipo de coisa, que estavam fazendo reeducação alimentar com uma nutricionista caríssima. Pediu para eu não levar mais comida, que ela tinha empregada que cozinhava. Empregada. A filha que eu criei sozinha, lavando roupa no tanque e cozinhando em fogão de 2 bocas, agora tinha empregada e tinha vergonha da comida que eu fazia. Mas eu engolia tudo aquilo. Pensava que era fase, que ela estava se adaptando à nova vida. Continuei trabalhando duro, sempre ajudando quando ela precisava. Quando ela quis fazer uma pós-graduação, eu dei R$ 5.000 que tinha guardado. Quando ela quis trocar de carro, eu ajudei com mais 3.000. Nunca neguei nada. Nunca cobrei nada. Há 2 anos, a Camila engravidou. Eu fiquei radiante. Ia ser avó. Finalmente teria um netinho ou uma netinha para encher de amor e carinho. Durante a gravidez toda, eu me ofereci para ajudar. Disse que poderia fazer enxoval, preparar o quartinho, o que ela precisasse. A Camila sempre dizia que já tinha tudo controlado, que a sogra dela estava ajudando com tudo. A sogra. A mulher que apareceu na vida dela fazia apenas alguns anos estava mais presente do que eu, que tinha sacrificado minha vida inteira por ela. Quando minha neta Melissa nasceu, eu não estava no hospital. A Camila não me avisou quando entrou em trabalho de parto. Só fiquei sabendo 2 dias depois, quando uma prima distante me mandou mensagem perguntando se eu já tinha conhecido a bebê. Liguei para a Camila desesperada. Ela disse que o parto foi de emergência, que aconteceu tudo muito rápido, que ela não teve tempo de avisar. Mentira. Nas redes sociais dela tinha foto da família inteira do Rafael na maternidade, tirada horas depois do nascimento. Fui visitar minha neta pela primeira vez quando ela já tinha 1 semana de vida. Levei um conjunto de roupinhas que eu mesma tinha bordado, com o nome da Melissa em ponto cruz. Trabalhei naquilo durante 2 meses, com todo o amor do mundo. A Camila nem abriu o pacote direito, só disse, "Obrigada, mãe", e deixou jogado em cima do sofá. A sogra dela estava lá, cheia de presentes caros, sacolas de lojas de grife. E eu, com meu pacotinho embrulhado em papel de presente simples, me sentindo pequena, invisível. Nos meses seguintes, a situação só piorou. Eu pedia para visitar minha neta. A Camila sempre tinha uma desculpa. Que a bebê estava dormindo, que ela tinha compromisso, que a pediatra pediu para evitar visitas. Mas nas redes sociais estava cheio de foto da sogra com a Melissa, da irmã do Rafael com a Melissa, das amigas dela com a Melissa. Todo mundo podia, menos eu. Quando a Melissa fez 6 meses, eu não fui convidada para a festinha. Vi tudo pelas redes sociais. Uma festa linda, num buffet caro, cheia de gente. E eu, a avó, fiquei de fora. Chorei 3 dias seguidos. Mandei mensagem para a Camila perguntando por que eu não tinha sido chamada. Ela respondeu que foi uma coisa pequena, só família próxima. Família próxima. Eu, que passei fome para ela comer, não era família próxima. Tentei me conformar. Pensei que talvez eu tivesse feito alguma coisa errada, que talvez eu fosse chata demais, que talvez eu cobrasse demais. Comecei a me afastar, a não ligar tanto, a não pedir para visitar. Se ela quisesse minha presença, ela me chamaria, mas ela nunca chamava. Semanas se passavam sem eu ter notícias da minha filha ou da minha neta. Até que, há 3 meses, recebi uma mensagem da Camila. Ela estava organizando um chá de bebê para a Melissa. Estranhei porque a menina já estava com 10 meses, mas pensei que fosse alguma moda nova dessas. Fiquei emocionada por ter sido convidada. Finalmente ela estava me incluindo em alguma coisa. A mensagem dizia que seria num salão de festas, no sábado às 14 horas, e que cada convidada deveria levar um presente da lista que ela mandou em anexo. Abri a lista e quase caí para trás. Eram coisas caríssimas. Carrinho de bebê importado de R$ 3.000, berço de 5.000, roupas de marca que custavam R$ 200 cada peça. Fiquei sem saber o que fazer. Eu não tinha condições de comprar nada daquela lista.
Meu salário mal dava para pagar minhas contas, mas eu queria levar alguma coisa bonita, alguma coisa que mostrasse o quanto eu amava minha neta. Peguei todo o dinheiro que tinha guardado para pagar minha conta de luz e de água do mês. Juntei com os trocados que tinha economizado e consegui reunir R$ 400. Fui numa loja de departamentos e comprei o que pude. Um conjunto de bode, um brinquedo educativo, uns pares de meia, uma mantinha. Coisas simples, mas escolhidas com carinho. Embrulhei tudo com capricho, fiz 3 pacotes bem bonitos, com laços e cartões escritos à mão. No sábado, acordei cedo, arrumei meu cabelo no salão da Dona Neuza, que me fez um preço especial. Coloquei meu vestido melhor, um azul marinho que eu uso em ocasiões especiais. Me perfumei com o perfume que ganhei no Natal, passei batom. Queria estar bonita, queria que minha filha tivesse orgulho de mim. Peguei os 3 pacotes de presente, coloquei numa sacola bonita que eu tinha guardado e fui para o endereço que a Camila tinha mandado. Era um salão de festas num condomínio chique, desses que tem portaria com segurança e tudo. Tive até dificuldade para entrar. O porteiro me olhou de cima a baixo, pediu meu documento, ligou para confirmar se eu estava mesmo na lista de convidados. Fiquei constrangida, mas engoli a humilhação. Finalmente me liberaram e fui até o salão. De longe já dava para ver que era uma festa cara. Tinha balões rosa e dourado por todo lado, uma mesa enorme cheia de doces finos, salgados gourmet, um bolo de 3 andares. Havia umas 30 mulheres, todas jovens, todas arrumadas com roupas de marca, maquiagem perfeita, cabelo de salão. Reconheci algumas amigas da Camila, a cunhada dela, a sogra, todas conversando, rindo, bebendo champanhe em taças de cristal. Me aproximei com meus pacotes na mão, um sorriso no rosto, o coração cheio de expectativa. Finalmente ia poder conviver um pouco com minha filha e minha neta, fazer parte daquele momento. Mas quando cheguei perto da entrada do salão, a Camila me viu. O rosto dela mudou completamente. Ela largou a taça que estava segurando e veio correndo na minha direção, com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Uma cara de pânico, de raiva, de vergonha. Ela me barrou ali mesmo, na porta, antes que eu entrasse. Segurou meu braço com força e sussurrou entre dentes, mas num tom que algumas pessoas perto ouviram. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Fiquei sem entender. Mostrei os presentes e disse que tinha vindo para o chá de bebê dela, que ela mesma tinha me convidado. A Camila olhou para os lados, viu que algumas convidadas estavam olhando e me puxou mais para o corredor. Foi aí que ela disse aquelas palavras que vou levar comigo até o dia da minha morte. Ela olhou para mim com um desprezo que gelou meu sangue e falou: "Mãe, isso aqui é só para amigas jovens, modernas, bem-sucedidas. Não queremos gente velha e deslocada aqui. Você vai acabar com a estética da festa. Por favor, vá embora." Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha própria filha, a menina que eu criei sozinha, que eu alimentei, vesti, eduquei, estava me chamando de velha, de deslocada, estava me expulsando da festa da própria neta. Tentei argumentar, disse que eu só queria dar os presentes, ver a Melissa um pouquinho. A Camila repetiu, agora num tom ainda mais frio: "Mãe, eu não te quero aqui. Vai embora." Algumas convidadas tinham se aproximado e estavam presenciando tudo aquilo. Olhavam para mim com cara de desprezo, como se eu fosse uma mendiga, uma intrusa. A sogra da Camila veio e disse bem alto, para todo mundo ouvir: "Camila, querida, está tudo bem? Algum problema?" A Camila respondeu também em voz alta: "Nada demais. Vera, só uma confusão. Já está resolvido." Olhei para minha filha mais uma vez. Procurei naqueles olhos algum resto de amor, de gratidão, de humanidade. Mas só vi frieza, só vi vergonha. Ela estava com vergonha de mim. Senti minhas pernas bambearem, senti meu coração se despedaçar em milhões de pedaços. Sem dizer mais nada, abaixei devagar e coloquei os 3 pacotes de presente ali no chão do corredor. Dei as costas e comecei a andar em direção à saída. Ouvi risinhos atrás de mim. Ouvi alguém comentar: "Imagina, a mãe dela aparecendo assim."
sem noção. Ouvi outra voz responder: pois é, que situação constrangedora. Caminhei pelo corredor, passei pela portaria, saí para a rua. Só quando estava longe dali, dentro do ônibus, voltando para casa, foi que comecei a chorar. Chorei tudo que tinha para chorar. Chorei de dor, de humilhação, de tristeza, mas também chorei de raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Cheguei em casa, tirei aquele vestido azul marinho, tirei a maquiagem, soltei o cabelo. Sentei na cama e fiquei ali, olhando para a parede, tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Como minha filha tinha se tornado uma pessoa tão cruel, tão ingrata. E mais importante, como eu tinha permitido que ela me tratasse daquela forma durante tanto tempo. Aquela noite não dormi. Fiquei repassando na minha cabeça todos os sacrifícios que tinha feito, todas as humilhações que tinha engolido, todos os sinais que tinha ignorado. A Camila sempre foi egoísta, sempre foi interesseira, mas eu estava tão cega pelo amor de mãe que nunca quis enxergar. Sempre arrumava desculpas para ela, sempre justificava o comportamento dela. Mas agora não tinha mais como negar. Minha filha não me amava. Minha filha tinha vergonha de mim. No dia seguinte, era domingo. Acordei com os olhos inchados de tanto chorar, o corpo doendo, o coração pesado. Fiz um café, sentei na mesinha da cozinha e foi naquele momento que algo mudou dentro de mim. Não sei explicar direito o que foi. Foi como se uma chave tivesse virado. De repente, a tristeza começou a dar lugar a outra coisa. Uma clareza, uma lucidez que eu nunca tinha tido antes. Comecei a pensar na minha vida. 63 anos, trabalhando desde os 21, sacrificando tudo por uma filha que não dava valor a nada. E o que eu tinha? Um quartinho alugado, móveis velhos, nenhuma economia, nenhuma segurança. Tinha dado tudo para ela e ficado sem nada para mim. E de repente, me dei conta de uma coisa que mudou tudo. Há 5 anos, minha tia Joana tinha falecido. Ela era a irmã mais velha da minha mãe. Uma senhora que nunca casou, nunca teve filhos. Morava numa casa antiga no bairro da Muca, uma casa que tinha sido da minha avó. A tia Joana sempre gostou muito de mim. Dizia que eu era a sobrinha preferida dela. Eu costumava visitá-la todo domingo, levava bolo, ficava conversando com ela. Quando ela morreu, deixou um testamento. A casa da Muca, que apesar de antiga valia uma boa grana, tinha sido deixada para mim, mas tinha uma cláusula. A tia Joana tinha escrito que a casa só seria transferida para o meu nome quando eu completasse 65 anos, ou em caso de extrema necessidade comprovada. Até lá, a casa ficaria alugada e o dinheiro do aluguel seria administrado por um advogado que usaria para pagar os impostos e manutenção. O que sobrasse ficaria guardado numa conta. Na época, nem dei muita bola para aquilo. 65 anos parecia muito longe, e eu estava tão ocupada trabalhando e cuidando da Camila que nem pensei muito no assunto. O advogado, Dr. Henrique, entrou em contato comigo de vez em quando para dar satisfação, mas eu sempre dizia que estava tudo bem, que ele continuasse administrando. Naquele domingo de manhã, depois daquela humilhação no chá de bebê, lembrei da casa. Lembrei que em alguns meses eu faria 64 anos. Faltava pouco mais de 1 ano para a casa ser transferida para mim. Uma casa na Muca, num bairro valorizado, que devia valer pelo menos uns 500 mil reais. E a Camila não sabia de nada disso. Eu nunca tinha contado para ela sobre a herança. Na época em que a tia Joana morreu, a Camila já estava namorando o Rafael. Já estava naquele mundo dela de gente rica. Achei melhor não comentar nada, porque sabia que se ela soubesse, ia começar a fazer planos com o meu dinheiro. Ia querer que eu vendesse a casa e desse o dinheiro para ela. Então guardei segredo. E agora, esse segredo tinha se tornado minha salvação. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Henrique. Ele me atendeu, todo solícito como sempre, e perguntou como eu estava. Disse que estava bem e perguntei sobre a casa. Ele me deu todas as informações. A casa estava alugada para uma empresa havia 3 anos, por 4 mil reais por mês. Depois de pagar IPTU, condomínio e manutenção,
Sobrava uma média de 2.500 por mês, que estava sendo depositado numa conta poupança em meu nome. Em 5 anos, tinha acumulado mais de 150 mil reais. Fiquei em choque. Eu tinha 150 mil reais guardados e não sabia. Ou melhor, sabia que tinha alguma coisa, mas nunca tinha perguntado quanto. Nunca tinha me interessado porque achava que aquele dinheiro era para um futuro muito distante. Mas agora, aquele futuro tinha chegado. Perguntei ao Dr. Henrique se havia alguma forma de eu conseguir acesso a esse dinheiro antes dos 65 anos. Ele disse que sim, que bastava comprovar necessidade. Contei para ele, com a voz embargada, parte do que tinha acontecido. Disse que minha filha tinha me humilhado, que eu estava morando de aluguel, que precisava de dignidade, que precisava recomeçar minha vida. O Dr. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Dona Regina, a senhora trabalhou a vida inteira, se sacrificou por uma filha ingrata. Chegou a hora da senhora pensar em si mesma. Vou preparar toda a documentação para a senhora ter acesso ao dinheiro e já vamos adiantar o processo de transferência da casa. Com os documentos certos, consigo antecipar isso. Desliguei o telefone com o coração acelerado. Pela primeira vez em muitos anos, senti uma pontinha de esperança, de alegria. Eu tinha recursos, eu tinha como recomeçar. Não precisava mais depender de ninguém, não precisava mais aceitar migalhas de afeto, não precisava mais engolir humilhação. Mas algo dentro de mim dizia que eu não podia simplesmente pegar meu dinheiro e sumir. A Camila precisava aprender uma lição. Precisava entender que mãe não é capacho, que gratidão existe, que respeito é fundamental. Foi nesse momento que comecei a planejar. Não ia ser uma vingança cruel, mas ia ser uma lição que ela nunca esqueceria. Pensei em cada detalhe, em cada passo, e decidi que ia agir com inteligência, com frieza, com estratégia. Se ela me tratava como uma velha tola, eu ia mostrar que essa velha era muito mais esperta do que ela imaginava. Nos dias seguintes, agi normalmente. A Camila não entrou em contato, não mandou mensagem pedindo desculpas, não demonstrou nenhum arrependimento. Para ela, aquilo tinha sido normal, aceitável. Isso me deu ainda mais certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Uma semana depois do chá de bebê, ela me mandou uma mensagem seca. Mãe, obrigada pelos presentes. Foram úteis. Úteis. As roupinhas que eu comprei com o dinheiro da minha conta de luz foram úteis. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação. Só aquilo. Respondi com um simples: de nada, filha, fico feliz. Ela nem respondeu. Deixou no vácuo, como sempre fazia. Enquanto isso, eu estava cuidando da minha vida. Fui até o escritório do Dr. Henrique. Assinei todos os documentos necessários. Ele me explicou que conseguiria liberar o dinheiro da poupança em 2 semanas e que o processo de transferência da casa levaria uns 2 meses, mas que depois disso eu seria oficialmente a proprietária. Perguntei se era possível encerrar o contrato de aluguel da empresa e ele disse que sim, que dali a 3 meses o contrato venceria e eu poderia optar por não renovar. Comecei a fazer planos. Com 150 mil reais, eu poderia reformar a casa da Muca e morar nela. Era uma casa de 3 quartos, com quintal em ótimo bairro. Poderia mobiliar com calma, fazer do jeito que eu sempre sonhei. Ou poderia vender e comprar um apartamento menor, mais moderno, e guardar o dinheiro que sobrasse para viver com tranquilidade. As possibilidades eram infinitas, e pela primeira vez em décadas, eu estava pensando em mim. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu precisava que a Camila soubesse de tudo. Precisava que ela entendesse o tamanho do erro que tinha cometido. Pensei em 1000 formas de fazer isso. Podia simplesmente ligar e contar. Podia mandar uma mensagem. Mas nada disso teria o impacto que eu queria. Precisava ser pessoalmente. Precisava ser num momento em que ela não esperasse. 3 semanas depois do chá de bebê, a Camila me ligou. Fiquei surpresa, porque ela quase nunca ligava. Atendi, e ela estava com aquela voz doce, falsa, que eu já conhecia bem. Disse que estava com saudade, que queria me ver, que a Melissa estava perguntando pela vovó. Mentira. A Melissa tinha 10 meses, não falava ainda.
Mas deixei ela falar. Então ela foi ao ponto, disse que estava precisando de um dinheiro emprestado, que tinha surgido uma oportunidade de investimento incrível, que o Rafael tinha uns amigos que estavam abrindo uma empresa e que eles queriam entrar como sócios. Precisavam de 50 mil reais. Ela queria saber se eu poderia emprestar 50 mil reais. Eu, que morava de aluguel, que trabalhava como diarista, que tinha ido ao chá de bebê dela com presentes de 400 reais. Ela realmente achava que eu tinha 50 mil reais guardados debaixo do colchão. Ou então, ela simplesmente não ligava. Queria que eu me virasse, pegasse empréstimo, vendesse um rim, sei lá, mas que arranjasse o dinheiro para ela. Respirei fundo e disse que não tinha esse dinheiro. Ela insistiu. Disse que era emprestado, que pagaria em 1 ano. Eu repeti que não tinha. Então ela mudou o tom, ficou brava. Disse que eu nunca ajudava em nada, que ela precisava de mim e eu sempre a decepcionava. Disse que a sogra dela sempre ajudava financeiramente, mas que eu, a mãe, nunca estava lá quando ela precisava. Senti uma vontade enorme de gritar, de jogar na cara dela tudo o que eu tinha feito, todo o dinheiro que tinha gastado com ela durante a vida inteira. Mas me segurei. Simplesmente disse: Camila, não tenho esse dinheiro. Sinto muito. Ela desligou na minha cara, sem tchau, sem obrigada, sem nada, só desligou. Naquela noite, decidi que era a hora. Era a hora de ela saber de tudo. Mas ia ser do meu jeito, no meu tempo. Liguei para o Dr. Henrique e pedi que acelerasse o quanto fosse possível o processo da casa. Ele disse que ia fazer o possível. 2 semanas depois, ele me ligou com a notícia. A casa estava oficialmente no meu nome. Eu era proprietária de um imóvel de 500 mil reais. Chorei quando recebi a escritura. Chorei porque era a realização de um sonho que eu nem sabia que tinha. Chorei porque pela primeira vez na vida eu tinha algo meu, algo que ninguém poderia tirar de mim. Chorei de alívio, de gratidão para com minha tia Joana, que mesmo depois de morta cuidou de mim melhor do que minha própria filha. Terminei o contrato com a empresa que alugava a casa e fui conhecer meu imóvel. Fazia anos que não ia lá. Quando entrei, me emocionei. Era uma casa linda, antiga, com pé direito alto, janelas grandes, piso de taco. Precisava de uma reforma, uma pintura, mas tinha uma estrutura maravilhosa. O quintal tinha uma jabuticabeira enorme que minha avó tinha plantado. Fiquei ali embaixo da árvore, olhando para a casa, imaginando minha vida nova. Decidi que ia morar lá. Ia reformar, ia mobiliar, ia fazer do jeito que eu sempre quis. Peguei parte do dinheiro da poupança e contratei um pedreiro, um pintor, um eletricista. Em 1 mês, a casa estava completamente renovada. Pintei tudo de branco, coloquei cortinas claras, comprei móveis simples, mas bonitos. Fiz meu quarto, arrumei um quarto de hóspedes, transformei o 3º quarto em ateliê de costura. Montei uma cozinha linda, com armários novos, uma mesa de madeira grande. Decorei a sala com plantas, com quadros, com coisas que eu gostava. Quando tudo ficou pronto, me mudei. Saí do quartinho apertado onde morava de aluguel e fui para minha casa. Minha casa. Chorei de novo, mas dessa vez de felicidade pura. Tinha 63 anos e finalmente tinha um lar. Finalmente tinha dignidade, segurança, paz. Durante todo esse tempo, a Camila não entrou em contato. Nem para saber se eu estava viva ou morta. Eu também não liguei. Estava ocupada demais reconstruindo minha vida, me redescobrindo. Comecei a fazer aulas de pintura num centro cultural do bairro. Fiz amizade com as vizinhas, mulheres da minha idade, viúvas, aposentadas, que se reuniam toda a tarde para tomar café e conversar. Comecei a frequentar um grupo de terceira idade na igreja. Minha vida social estava melhor do que nunca. 2 meses depois que me mudei, a Camila me ligou de novo. Dessa vez, estava desesperada. Disse que tinha tentado me ligar várias vezes, mas meu número estava dando como inexistente. Eu tinha trocado de número e não avisei ninguém. Ela disse que tinha conseguido falar comigo porque ligou para uma prima minha que tinha meu novo contato. Estava nervosa, falando rápido. Disse que precisava muito falar comigo, que era urgente. Perguntei o que era. Ela começou a chorar. Disse que estava com problemas financeiros sérios. Que o investimento que o Rafael tinha feito deu errado.
que eles perderam dinheiro, que estavam com dívidas. Que os pais do Rafael tinham cortado a mesada deles porque estavam bravos com as escolhas financeiras deles. Que eles estavam desesperados. Ouvi tudo em silêncio. Quando ela terminou de falar, perguntei: "E o que você quer que eu faça, Camila?" Ela disse que queria ir até minha casa conversar, que precisava me ver. Dei o endereço da casa da Muca. Ela ficou confusa. Disse que aquele não era meu endereço. Respondi que tinha me mudado. Ela não perguntou mais nada. Disse que viria no dia seguinte à tarde. Preparei tudo com calma. Arrumei a casa, fiz um bolo, preparei um café. Não era para ela, era para mim. Queria estar num ambiente bonito, confortável, que me desse força para o que estava por vir. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Abri a porta. A Camila estava lá, com a Melissa no colo. Ficou boquiaberta quando viu a casa. "Mãe, que lugar é esse? Você está trabalhando aqui?" Foi a primeira coisa que ela perguntou. Sorri e disse: "Não, filha, eu moro aqui. Essa é minha casa." Ela entrou devagar, olhando tudo ao redor, sem entender nada. Levei ela até a sala, pedi para ela sentar. Peguei a Melissa no colo, minha netinha que eu quase não conhecia, e senti aquela emoção de avó que tinha sido sufocada durante tanto tempo. A Camila não tirava os olhos da casa. Perguntou de novo como eu estava morando ali. Sentei na poltrona, com a Melissa nos meus braços, e decidi que era a hora. Era a hora de ela saber de tudo. Comecei devagar. Contei sobre a tia Joana, sobre a herança, sobre a casa, sobre o dinheiro guardado. A cada palavra que eu dizia, o rosto dela ia mudando. Surpresa, incredulidade, raiva. Quando terminei de contar, ela explodiu. "Mãe, você tinha tudo isso e nunca me contou? Você me viu passando dificuldade e escondeu de mim que tinha dinheiro?" Olhei para ela com calma e respondi: "Camila, quando exatamente você me viu passando dificuldade e se importou? Quando você se preocupou comigo? Quando você me tratou com respeito, com carinho, com gratidão?" Ela tentou falar, mas eu levantei a mão e continuei. "Você me expulsou do chá de bebê da sua filha, porque eu era velha e deslocada. Você tinha vergonha de mim. E agora, que descobriu que eu tenho dinheiro, quer o quê? Quer a sua parte? Quer que eu te sustente mais um pouco." A Camila começou a chorar. Disse que tinha sido um momento ruim, que estava estressada, que não foi por mal, que ela me amava, que eu era a mãe dela, que família precisa se ajudar. Olhei para aquela mulher chorando na minha frente e não senti pena. Senti pena da menina que eu criei, aquela menina doce que brincava comigo, que me abraçava, que dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Mas aquela menina tinha morrido há muito tempo. No lugar dela estava uma mulher egoísta, interesseira, cruel. Levantei, ainda com a Melissa nos braços, e disse: "Camila, durante 40 anos eu me sacrifiquei por você. Passei fome, passei frio, trabalhei até a exaustão. Te dei tudo o que eu podia e tudo o que eu não podia. E você nunca valorizou nada. Nunca disse obrigada. Nunca reconheceu meu esforço. Só teve vergonha de mim." Ela tentou me interromper, mas eu continuei. "Agora chegou a minha vez. Chegou a minha vez de viver, de ter dignidade, de ter paz. Esse dinheiro, essa casa são meus. Trabalhei a vida inteira para isso. E não vou dar nada para você. Não porque eu seja má, mas porque você precisa aprender a se virar sozinha, como eu aprendi. Precisa aprender que dinheiro não cai do céu, que nada é de graça, que respeito se conquista." A Camila se levantou, vermelha de raiva. Gritou que eu era egoísta, que estava sendo cruel com ela, que uma mãe de verdade não faz isso. Disse que ia embora e que eu nunca mais veria minha neta. Aquilo doeu, não vou mentir. Mas respirei fundo e respondi: "Camila, você está usando sua filha como moeda de troca. Está fazendo com ela o que fez comigo a vida inteira. Manipulando, controlando. Mas não vai funcionar mais. Se você quiser me impedir de ver a Melissa, é uma escolha sua. Mas um dia ela vai crescer e vai te fazer as mesmas perguntas que você deveria estar se fazendo agora." Estendi a Melissa para ela. A menina estava quietinha, olhando para mim com aqueles olhinhos curiosos.
Dei um beijo na testa dela e entreguei para a Camila. Você sabe onde eu moro agora. Quando quiser vir me visitar com respeito, com humildade, com amor verdadeiro, minha porta está aberta. Mas se vier atrás de dinheiro, pode esquecer. A Camila pegou a filha, pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Ouvi o carro dela arrancando na rua. Sentei no sofá e fiquei ali, quieta, sentindo um misto de tristeza e alívio. Tristeza por ter perdido minha filha, pelo menos temporariamente. Alívio por finalmente ter tido coragem de colocar limites, de dizer não, de me valorizar. Os dias foram passando. A Camila não ligou, não mandou mensagem, não deu notícias. Eu também não procurei. Estava ocupada vivendo minha vida. Comecei a vender umas peças de tricô e crochê que fazia no meu ateliê. Nada de muito ambicioso, só para me manter ocupada e fazer um dinheiro extra. As vizinhas encomendavam, depois as amigas das vizinhas, e logo eu tinha uma clientela fiel. Um dia, 3 meses depois daquela conversa, minha prima Lúcia me ligou. Disse que tinha encontrado a Camila no mercado e que ela estava irreconhecível. Magra, com olheiras, cabelo sem fazer. Lúcia perguntou se estava tudo bem e a Camila desabou. Contou que estava realmente com problemas financeiros sérios, que o Rafael estava desempregado, que eles tinham perdido dinheiro no investimento furado, que os pais dele tinham cortado a ajuda porque queriam que eles aprendessem a ter responsabilidade, que ela estava sozinha, sem saber o que fazer. Lúcia disse que ficou com pena e deu uns conselhos. Disse para a Camila procurar um emprego, apertar o cinto, vender o que não precisava. E, principalmente, disse para ela me procurar e pedir desculpas de verdade. Pedir desculpas não para conseguir dinheiro, mas para consertar a relação. Porque família é importante e mãe a gente só tem uma. 2 semanas depois, num sábado de manhã, a campainha tocou. Quando abri a porta, a Camila estava lá. Sozinha, sem a Melissa. Parecia menor, mais frágil. Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado muito. Ela pediu para entrar e eu deixei. Fomos para a cozinha, preparei um café e ficamos ali, sentadas, em silêncio. Então ela começou a falar. Disse que tinha pensado muito, que tinha refletido sobre tudo, que tinha sido uma filha horrível, uma pessoa ingrata e egoísta, que tinha vergonha de tudo que tinha feito, de tudo que tinha dito, que a humilhação no chá de bebê tinha sido imperdoável e que ela não tinha desculpa para aquilo. Disse que o Rafael tinha sido uma péssima influência, que ela tinha se deixado levar pelo deslumbramento da vida de rico e tinha esquecido de onde veio, tinha esquecido dos valores que eu ensinei. Chorou muito enquanto falava. Disse que estava perdida, que não sabia mais quem era, que tinha estragado tudo, que tinha perdido a mãe, que estava perdendo o casamento porque o Rafael só ficava bravo e culpava ela por tudo, que estava perdendo a si mesma, que só queria uma chance de recomeçar, de ser uma filha melhor, uma pessoa melhor. Ouvi tudo sem interromper. Quando ela terminou, peguei na mão dela e disse: Camila, eu te perdoo. Não porque você está me pedindo, mas porque eu não quero carregar esse peso de mágoa. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa que as coisas vão voltar a ser como antes. Você precisa me mostrar com atitudes que mudou. Precisa reconstruir minha confiança. Ela concordou com a cabeça, enxugando as lágrimas. Perguntei como estavam as coisas financeiramente. Ela disse que estava procurando emprego, que já tinha vendido algumas coisas, que estava fazendo o possível. Não ofereci dinheiro. Sabia que se fizesse isso, ela não aprenderia. Mas ofereci outra coisa. Disse que se ela precisasse de comida, de roupas para a Melissa, de coisas básicas, ela podia contar comigo. Mas dinheiro, não. Ela entendeu. Disse que não queria dinheiro, que só queria ter a mãe de volta. Abraçamos. E foi um abraço de verdade. Não aqueles abraços protocolares, frios, que a gente dava há anos. Foi um abraço apertado, demorado, molhado de lágrimas. Nos meses seguintes, a Camila começou a me visitar regularmente. Trazia a Melissa e ficávamos ali na sala, brincando, conversando.
Ela conseguiu um emprego numa empresa, ganhando bem menos do que gostaria, mas era um começo. O Rafael também estava trabalhando. Eles se mudaram para um apartamento menor, mais barato. Venderam o carro importado e compraram um popular. Estavam aprendendo a viver com menos, a dar valor ao que realmente importava. Um dia, a Camila me perguntou por que eu nunca tinha contado sobre a herança. Expliquei que na época em que a tia Joana morreu, ela já estava naquele mundo de aparências, e eu sabia que se contasse, ela ia querer que eu vendesse tudo e desse o dinheiro para ela gastar. Disse que guardei segredo para me proteger, mas também para protegê-la. Porque se eu tivesse dado todo aquele dinheiro, ela nunca teria aprendido o valor das coisas. Ela concordou. Disse que se eu tivesse contado naquela época, realmente teria pressionado, teria manipulado, teria feito de tudo para pegar o dinheiro. E teria torrado tudo em coisas inúteis, em ostentação, em status. Disse que agora entendia que eu tinha feito o certo, que eu tinha sido sábia. Hoje, quase um ano depois daquele chá de bebê fatídico, minha relação com a Camila está em reconstrução. Não é perfeita, ainda tem muita coisa para curar, mas está melhor. Ela me respeita agora, me escuta, me valoriza, reconhece meus sacrifícios. A Melissa me chama de vovó, e eu passo todos os sábados com elas. Levo minha neta para brincar no quintal, debaixo da jabuticabeira. Faço bolo, faço almoço, conto histórias. Quanto a mim, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tenho minha casa, minha independência, minha paz. Acordo todos os dias grata, feliz, realizada. Continuo com meu ateliê de costura, com minhas aulas de pintura, com meu grupo da terceira idade. Viajei pela primeira vez na vida. Fui para o Nordeste conhecer o mar. Comprei roupas bonitas, cortei o cabelo num salão chique, cuido de mim. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para se reinventar, para se valorizar. Aprendi que amor de mãe não é sinônimo de capacho, que podemos amar nossos filhos e, ao mesmo tempo, colocar limites, que respeito é fundamental, é inegociável. Aprendi que eu merecia tudo que conquistei e que não preciso me justificar ou me sentir culpada por viver bem. A Camila me disse outro dia que sou a inspiração dela, que quando olha para mim, vê uma mulher forte, corajosa, que não desistiu mesmo depois de tudo que passou, que quer ser como eu quando tiver minha idade. Aquilo me encheu o coração de alegria, mas também de tristeza. Alegria porque finalmente minha filha me enxerga de verdade. Tristeza porque precisou chegar nesse ponto para isso acontecer. Mas o passado é passado. O que importa é o agora, é o futuro que estamos construindo. Juntas, mas cada uma em seu lugar. Ela vivendo a vida dela, enfrentando os desafios dela, crescendo, amadurecendo. Eu vivendo a minha, aproveitando cada dia, cada conquista, cada momento de paz. Aqueles presentes que deixei no chão do salão de festas, no dia do chá de bebê, eram simples. Eram roupinhas, um brinquedo, uma mantinha, coisas que o dinheiro compra. Mas o presente que dei para minha filha depois daquilo foi muito maior. Foi o presente da responsabilidade, da maturidade, da humildade. Foi o presente de aprender que nada é garantido, que respeito se constrói, que amor verdadeiro não é baseado em interesse. E o presente que dei para mim mesma foi maior ainda. Foi o presente da liberdade, da dignidade, do amor próprio. Foi o presente de entender que eu importo, que minha felicidade importa, que minha vida importa. Que depois de décadas cuidando dos outros, chegou a minha vez de cuidar de mim. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente? Talvez. Talvez tivesse colocado limites antes, tivesse me valorizado mais, tivesse exigido respeito desde o começo. Mas também sei que cada experiência, cada dor, cada humilhação me trouxe até aqui. Me moldou, me fortaleceu, me transformou. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente. Não é mais aquela menina de 21 anos, sozinha e assustada, tentando sobreviver. Não é mais aquela mãe exausta, trabalhando 3 empregos, se sacrificando sem limites.
É uma mulher de 63 anos, dona de si, dona da sua história, dona do seu destino. E isso ninguém pode tirar de mim. E você que está me ouvindo, quantos anos tem? Está passando por uma situação parecida? Tem um filho ingrato? Uma filha que não valoriza seus sacrifícios? Ou talvez você seja a filha, o filho, que precisa parar e reconhecer tudo que sua mãe fez? Cada história é única, mas todas têm algo em comum: a necessidade de respeito, de gratidão, de amor verdadeiro. Não importa a sua idade, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para colocar limites, para se valorizar, para viver a vida que você merece. Não espere chegar aos 60 anos para fazer isso. Não espere ser humilhado, ser desrespeitado, ser tratado como menos. Faça agora. Escolha você agora. Escolha sua felicidade, sua paz, sua dignidade. E para as filhas e filhos que estão ouvindo, olhem para suas mães. Realmente olhem. Vejam as rugas que são marcas de noites mal dormidas cuidando de vocês. Vejam as mãos calejadas de tanto trabalhar. Vejam o amor incondicional nos olhos delas. E perguntem a si mesmos: estou retribuindo esse amor? Estou demonstrando gratidão? Estou dando o respeito que elas merecem? Porque um dia, e esse dia chega mais rápido do que a gente imagina, pode ser tarde. Pode ser que sua mãe não esteja mais aqui. Ou pode ser que ela esteja, mas cansada, distante, protegida por muros que você mesmo ajudou a construir. Não deixe chegar nesse ponto. Conserte as coisas enquanto há tempo. Minha história poderia ter acabado de forma trágica. Poderia ter acabado comigo sozinha, pobre, amargurada, sem relação com minha filha e minha neta. Mas não acabou assim. Acabou com recomeço, com esperança, com dignidade restaurada. E se acabou assim, foi porque eu escolhi. Escolhi me valorizar, escolhi me respeitar, escolhi viver. E você? O que vai escolher? Vai continuar sendo capacho de quem não te valoriza? Vai continuar aceitando migalhas de afeto, de respeito? Ou vai ter coragem de mudar, de exigir o que merece, de viver plenamente? A resposta está em suas mãos. A mudança começa em você. E nunca, nunca é tarde para recomeçar. Se eu consegui aos 63 anos, você também consegue. Não importa a sua idade, sua situação, seus medos, você é capaz, você é forte, você merece. Então levante a cabeça, olhe para frente e comece a escrever um novo capítulo da sua história. Um capítulo onde você é o protagonista, onde suas escolhas importam, onde sua felicidade é prioridade. Porque no final, quando olharmos para trás, o que vai importar não é quanto demos, quanto nos sacrificamos, quanto aguentamos. O que vai importar é se vivemos de verdade, se fomos felizes, se nos respeitamos. E eu posso dizer com toda certeza que hoje eu me respeito. Hoje eu me amo. Hoje eu vivo. E isso ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de mim. E você que me acompanhou até aqui, até o final dessa história, o que você faria no meu lugar? Teria coragem de fazer o que eu fiz? Concorda com minhas escolhas ou acha que exagerei? Comente abaixo. Quero muito saber sua opinião. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso, que precisa saber que é possível recomeçar, que nunca é tarde para se valorizar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Toda semana eu trago histórias reais, histórias de superação, histórias que nos fazem refletir sobre nossas próprias vidas. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada por me ouvir, por compartilhar esse momento comigo. Espero que minha história tenha tocado seu coração, tenha inspirado você, de alguma forma. E lembre-se sempre, você merece respeito, você merece amor, você merece ser feliz. Nunca se esqueça disso. Um beijo no coração de cada um e até a próxima história.